Presenciei hoje alguns debates que se transformaram num verdadeiro festival de insultos e de ofensas. Quero expressar aqui, dessa democrática tribuna, que essa não é a minha forma de fazer política, essa não é a minha forma de manifestação. As manifestações, os discursos, os pronunciamentos, os debates têm que ser sempre respeitosos, leais e propositivos. Principalmente nesta casa, a mais alta casa do Parlamento brasileiro. A casa do equilíbrio, da serenidade, da temperança. Esta é a casa do diálogo, dos debates. E, como já falei, eles precisam ser respeitosos, propositivos e leais. Senhor presidente, os sucessivos pronunciamentos dão conta, e todos nós sabemos que o país vive um momento particularmente delicado, sobretudo pela crise econômica e política que vivemos no presente. Não há dúvida que as dificuldades são imensas. E eu quero abordar hoje aqui um tema que está provocando uma inquietação muito grande no meu estado, nas maiores cidades catarinenses e certamente também em todo o Brasil. Falo, senhor presidente, da crise da segurança pública, na onda de violência que se alastra pelo estado de Santa Catarina, pelas grandes cidades e pelo Brasil. E pela especial atenção que esses grandes centros urbanos precisam ter das autoridades estaduais e federais. Florianópolis, senhor presidente, foram registrados 77 mortes violentas só no início desse ano. Coisa inédita. Nunca tinha acontecido isso na história recente da capital dos catarinenses. Números extremamente expressivos se comparados aos anos anteriores. A falta de oportunidade, o desemprego, as desigualdades, as diferenças sociais, os descasos dos governos com políticas públicas de assistência social levaram nossos jovens à marginalidade. Além dessas causas sociais, a disputa entre facções criminosas pelo comando do tráfico de drogas é visível em Santa Catarina, nas grandes cidades e certamente em todo o país. Os nossos jovens hoje, sem oportunidade de emprego, sem esperança, tendem a ir para as drogas, das drogas para o tráfico, do tráfico ou para a cadeia ou para o cemitério, que é o destino de milhares e milhares de jovens desse país. Isso, na minha opinião, é muito grave. Desde 2012, Santa Catarina sofreu nada mais, nada menos de que 4 ondas de violentos protestos e atentados. As batalhas entre facções criminosas instaladas em Santa Catarina têm provocado insegurança, indignação e revolta da população, especialmente, como já falei, das grandes cidades catarinenses. Essa é mais uma versão do Brasil de hoje. A grande verdade é que os governos federais, estaduais, não possuem uma estratégia preventiva capaz de se antecipar aos fatos, de se antecipar os problemas e alterar essa triste realidade que estamos enfrentando em Santa Catarina e no Brasil. Como exigir, então, dos nossos jovens, sem oportunidades, comportamentos diferentes? Vivemos uma crise histórica e sem precedente, onde a necessidade de reformas é iminente. E nós falamos aqui diariamente sobre as reformas necessárias. Uma das reformas que não estava no bojo das
reformas das quais estávamos discutindo sistematicamente aqui, apareceu agora no pronunciamento da senadora Cátia Abreu, que quem sabe essa não seja uma reforma também tão importante quanto as outras reformas que nós estamos hoje discutindo, como a trabalhista, como a política, como a previdenciária e como esse debate precisaria vir à tona aqui no Senado Federal. E o que a gente presencia hoje é o desemprego, que chegou a atingir 13,7%, 14 milhões de pessoas desempregadas. E o desemprego, senador Eumano Ferrer, é a fase mais cruel da crise, porque o cidadão desempregado, ele deixa de ser alguém, ele deixa de ter a sua identidade, ele deixa de ter o seu orgulho, ele perde a esperança no futuro, e a vida passa a ser para ele um encargo que muitas vezes quase insuportável de conviver. Imagine milhões e milhões de pais desempregados hoje, a situação que eles estão enfrentando e vivendo. E isso é muito sério. Nós precisamos agir com mais rapidez, porque nós só vamos sair da crise com crescimento econômico, com geração de oportunidade e geração de empregos. E empregos não dá em árvores. Nós precisamos de uma política mais consistente, mais rápida, porque senão a crise, ao invés de diminuir, ela vai se avolumar e as consequências delas são mais terríveis do que essas que efetivamente nós estamos vivendo no presente. E o cenário não são bons, os dados não indicam para essa perspectiva rápida, porque 11 bilhões foi o déficit recorde das contas públicas agora no mês de março. E a dívida pública bruta chegou ao patamar de 4,5 trilhões de reais, cerca de 71,6% do PIB. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o problema maior não é a espantosa dívida, muito pelo contrário, e sim o custo da dívida para os brasileiros e para as brasileiras. Porque os Estados Unidos, por exemplo, o Japão, o custo dessa dívida não passa de 1%, enquanto o custo da dívida no Brasil chega a 17%. Então, o problema não é única e exclusivamente a dívida propriamente dita, mas sim os encargos delas, os juros que nós pagamos, as dificuldades que temos para rolar essa dívida. Portanto, senador Eumano, que preside os trabalhos nesta noite, os Estados Unidos, o Japão e outros países desenvolvidos, onde tem o controle da economia, é normal, vamos dizer assim, buscar dinheiro, se endividar para fomentar obras de infraestrutura e de interesse nacional, porque o custo dessa dívida, ele não é proibitivo como é proibitivo no Brasil, e que, lamentavelmente, aqui no Brasil chega às raias de 17%, o que, na verdade, é um grande absurdo. E é só nós nos depararmos com os números. Se nós buscarmos na execução orçamentária do Brasil de 2015 e de 2016, não precisa ser economista, não precisa, senador Pedro Chaves, ser matemático, não precisa nem ser dotado de uma inteligência superior, para nós observarmos a olhos nus que ali a matemática não fecha. Nós vamos nos deparar com um juro que pagamos em 2015, que, se eu não me engano, foi próximo de 500 milhões de reais, 500 bilhões de reais, e também
Agora, em 2016, nós chegamos a pagar praticamente 1.300 bilhões do serviço da dívida e dos juros pagos para a rolagem da dívida. Isso, por si só, nós não temos nem condições de mencionar exatamente o que isso efetivamente significa. Nós conseguimos só mensurar isso na medida que comparamos esse custo, essa dívida, com outros investimentos como saúde, educação, transporte e segurança pública. Enquanto nós gastamos para pagar a dívida e para pagar os juros da dívida cerca de R$1 trilhão e mais alguns bilhões, nós investimos em saúde cerca de 10% disso ou menos, cerca de R$100 bilhões. E investimos em educação cerca de 10%. Olha, essa matemática, então, senador Eumano Ferreira, é uma matemática que não fecha. Se nós estamos pagando R$1 trilhão de juros e dívida e de rolagem da dívida, estamos investindo 100 bilhões em educação e 100 bilhões em saúde, nós vamos ver que o grande gargalo das dificuldades econômicas e financeiras que nós estamos vivendo hoje está efetivamente no pagamento dos juros e no serviço da dívida. Uma vez que a inflação, ela chegava à casa de 2 dígitos ou mais há um tempo não muito distante. Ela caiu para meta, está agora, se eu não me engano, em 4,5% ou 4,3%, em 4,5%. Os juros caíram, é bem verdade, mas não caíram proporcionalmente como caiu a inflação, o que significa dizer que os juros continuam muito altos e que nós estamos pagando um preço muito alto também pela rolagem da dívida que nós ainda temos, que efetivamente é muito alto. Olha, como resolver essa questão? Eu sempre entendi, e sempre me disseram os economistas, que a questão dos juros altos era para controlar a demanda, que com a demanda aquecida, a tendência dos preços é aumentar, e com o aumento dos preços, efetivamente, vinha a inflação. Bem, outra questão eram os preços administrados pelo próprio governo. Como os preços estavam represados, no governo anterior, principalmente, houve a necessidade de recomposição dos preços públicos, e com essa recomposição, evidentemente que teve uma tendência inflacionária. Mas agora não existe mais, não existe demanda por consumo, pelo contrário, as famílias endividadas estão com dificuldades para adquirir, a inflação caiu aos patamares da meta, e os juros não diminuem na proporção que deveriam diminuir. Portanto, eu até gostaria de fazer uma brincadeira que tinha um quadro do Jô Soares, que com a seleção foi para a Copa do Mundo, e o Jô Soares dizia assim, bota a ponta, Tele, que era para jogar pelas pontas, os senhores lembram disso, desse quadro, assim. Então, vamos baixar, senador Hélio José, vamos baixar os juros cada vez mais rápido, fazer esse coro aqui, porque isso aí é que está corroendo os orçamentos domésticos, o orçamento público, o orçamento das empresas, e o governo fica sem capacidade de investimento. Não é possível fazer uma renegociação disso, não é possível. A cada um ponto percentual que se baixa no juro, dá uma economia, se eu não me engano, de 15 a 20 bilhões de reais. Ora, se o nosso déficit é de 170, 180, 190, não sabemos exatamente agora, em função de um novo recorde de déficit que acabamos de observar, imagine que, num curto espaço de tempo, nós superaríamos esse superávit, esse déficit financeiro que nós temos, só efetivamente com a questão do juro e da rolagem da dívida. Ora, senhor presidente, voltando ao tema da violência, eu também queria abordar aqui, ainda tem um tempinho, que Joinville, a nossa maior cidade, Santa Catarina, a capital não é a maior cidade, a maior cidade é Joinville, terra do nosso saudoso
senador Luiz Henrique, que deixa muita saudade aqui, um homem honrado, íntegro e que honrou muito o estado de Santa Catarina. Então, Joinville, nossa maior cidade, registrou 3 homicídios em menos de 24 horas no feriado de 1º de maio, o que é extremamente preocupante. Número de mortes violentas na cidade de Joinville chegou a 55 no início desse ano. Em Blumenau, o surto de violência também não é menor. Um corpo foi encontrado decapitado, sem cabeça, com indícios crescentes também de requinte de crueldade e o que é efetivamente muito preocupante. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a sorte está lançada, precisamos agir rápido. Ou agimos rápido para salvar a nossa cidade e a nossa população, ou vamos observar uma crescente marginalização e com consequências irreparáveis para a população brasileira e, sobretudo, a catarinense. Precisamos voltar à era do crescimento econômico, sem o qual não teremos oportunidades de trabalho. Crescimento econômico, geração de oportunidade, como falei, na minha opinião, são as saídas para a crise, tanto econômica como social, da qual a segurança pública está inserida. Não nos esqueçamos que somos diferentes, muitas vezes, porque tivemos oportunidades diferentes. E o que a população brasileira, as pessoas que estão desempregadas, os nossos jovens, os nossos adolescentes, muitas vezes o que precisam é de uma oportunidade, que nesse momento não as têm. Por isso, eu quero conclamar a todos os meus colegas, meus prezados e distintos e diletos companheiros, senadores e senadores, para nós travarmos essa batalha juntos, no sentido de construir um projeto que possa merecer de todos nós o esquecimento das nossas diferenças, nos apoiarmos naquilo que é mais sublime no ser humano, que é de construir um Brasil de oportunidades, seguro e socialmente justo. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha a falar.